Ela perdeu tudo em 48 horas. O marido morreu num acidente. A casa pegou fogo 3 dias depois. Ficou na rua com 3 filhos pequenos e R$ 17 no bolso. Mas havia uma coisa que ninguém conseguiu tirar dela: a imagem de Santo Antônio, que carregava desde criança. Ela rezou 13 dias seguidos. No 14º dia, a vida dela mudou completamente. Este é o caso documentado que provou o impossível. Adriana tinha 34 anos quando o destino a golpeou com força brutal. Era fevereiro de 2018. Ela morava em Belo Horizonte com o marido Rodrigo e os 3 filhos. Mateus, de 9 anos, Laura, de 7, e a pequena Sofia, de apenas 4. A vida era simples, mas feliz. Rodrigo trabalhava como eletricista. Adriana cuidava das crianças e fazia bolos por encomenda. Tinham acabado de quitar a casa própria depois de 15 anos pagando. Mas o que vem agora vai quebrar seu coração. Por que algumas pessoas perdem tudo de uma só vez? Por que o sofrimento chega em ondas que parecem não ter fim? E existe mesmo um limite para o quanto uma pessoa consegue suportar? Adriana estava prestes a descobrir essas respostas da forma mais dolorosa possível. O que aconteceu com ela nos próximos dias testou não só sua fé, mas sua própria vontade de continuar vivendo. Na manhã de 23 de fevereiro, Rodrigo saiu para trabalhar numa empresa no centro. Adriana despediu dele com um beijo, como fazia todos os dias. 5 horas depois, recebeu a ligação que nenhuma esposa quer receber. Rodrigo tinha sofrido uma descarga elétrica fatal enquanto consertava um quadro de luz. Morreu instantaneamente. Mas a história não termina aí. Tinha algo muito pior esperando por ela. Algo que nem nos piores pesadelos ela poderia imaginar. O velório foi no dia seguinte. Adriana estava em choque, quase sem conseguir ficar em pé. Os filhos choravam sem entender direito o que tinha acontecido. Mateus, o mais velho, tentava ser forte, mas desmoronava quando ninguém olhava. Laura não parava de perguntar quando o pai ia voltar. Sofia, tão pequena, apenas repetia: "Cadê papai? Cadê papai?" Amigos e familiares ofereceram ajuda. Disseram que iam estar lá sempre. Mas Adriana sabia que logo a vida voltaria ao normal para todo mundo, menos para ela. No dia do enterro, ela segurava firme a imagem de Santo Antônio que tinha ganhado da avó quando tinha 16 anos. Aquela estatueta pequena de gesso com o santo segurando o menino Jesus era seu maior tesouro depois dos filhos. Desde adolescente rezava para ele todos os dias. Pedia proteção, pedia saúde, pedia que cuidasse da família. E agora, pela primeira vez na vida, Adriana sentiu raiva. Raiva de Deus, raiva dos santos, raiva do mundo inteiro. Mas mesmo assim não conseguiu largar a imagem. Ao longo de 800 anos, milhares de pessoas documentaram como Santo Antônio as amparou nos momentos mais escuros. A Igreja Católica guardou centenas de relatos oficiais, com nomes, datas, testemunhas. Eu passei 2 anos coletando esses casos, organizando por tipo de milagre e situação. Todo esse material histórico, com análise detalhada de cada caso, está disponível no comentário fixado deste vídeo. Mas o que esses relatos mostram vai muito além de simples coincidências. Adriana voltou para casa depois do enterro. A família ficou com ela aquele dia, mas no dia seguinte todos voltaram para suas vidas. Ela estava sozinha. Sozinha com 3 crianças assustadas. Sozinha com as contas para pagar. Sozinha com um futuro que de repente ficou completamente escuro. Ela deitou as crianças para dormir, trancou a porta do quarto e, pela primeira vez desde o acidente, chorou. Chorou com toda a força que tinha guardado. Mas o que aconteceu 3 dias depois foi ainda pior. Muito pior. Eram 3 da manhã quando Adriana acordou com um cheiro estranho. Fumaça. Ela abriu os olhos e viu. O corredor estava tomado por uma nuvem cinza que entrava por baixo da porta. O coração disparou. Ela pulou da cama, abriu a porta e viu as chamas consumindo a sala. O fogo tinha começado numa vela que ela tinha acendido para o Rodrigo. A vela caiu, pegou na cortina, se espalhou rápido. A casa toda estava pegando fogo. Ela correu para o quarto das crianças gritando. Acordou os 3, pegou Sofia no colo, segurou a mão de Laura e gritou para Mateus seguir. Desceram correndo as escadas enquanto a fumaça queimava os pulmões. Saíram pela porta da frente segundos antes de uma explosão vinda da cozinha. O botijão de gás tinha explodido. Adriana caiu de joelhos na calçada.
abraçada aos 3 filhos que tossia e chorava. Viu a casa que levou 15 anos para conquistar virar cinzas em minutos. Perdeu tudo. Tudo mesmo. Os bombeiros chegaram 20 minutos depois. Não tinha mais nada a fazer. A casa tinha virado escombros fumegantes. Um bombeiro se aproximou e disse: "Vocês tiveram sorte. Geralmente ninguém sai vivo de uma situação dessas." Sorte. Adriana olhou para os filhos descalços de pijama. Olhou para os escombros da casa e pensou: "Isso é sorte? Perder o marido e a casa em 3 dias é sorte?" Mas tinha uma coisa estranha. No meio dos escombros, intacta, estava a imagem de Santo Antônio, sem um arranhão. Por que aquela imagem sobreviveu intacta quando tudo ao redor virou cinza? Era um sinal? Um milagre? Ou apenas coincidência? Adriana pegou a estatueta ainda quente nas mãos e não conseguiu entender. Ela tinha rezado a vida inteira. Tinha sido devota, tinha ensinado os filhos a rezar, tinha sido boa. E agora estava ali, na rua, sem nada. Será que Deus tinha abandonado ela? Será que Santo Antônio tinha esquecido dela? A resposta veio de um jeito que ela nunca imaginou. A Cruz Vermelha levou Adriana e as crianças para um abrigo temporário. Um galpão grande com colchões no chão, dividido por lençóis pendurados. Tinha outras 50 famílias ali, cada uma com sua tragédia. Desabrigados, desempregados, fugindo de violência doméstica. Adriana se sentiu mais sozinha ali do que nunca. As crianças choravam todas as noites. Mateus ficou quieto, fechado. Laura começou a fazer xixi na cama. Sofia não comia. Elas estavam quebrando por dentro. Passaram-se 5 dias no abrigo. Adriana tentava ser forte, mas estava desmoronando. Não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha marido, não tinha mais nada. O seguro da casa ia demorar meses para sair, se é que ia sair. A família ofereceu ajuda, mas todo mundo tinha suas próprias dificuldades. Uma irmã deixou emprestar R$1.000, mas isso ia durar o quê? 2 semanas? 3? E depois? Adriana olhava para os filhos e se perguntava: como vou alimentar vocês? Como vou dar um teto para vocês? Foi numa terça-feira à noite, deitada naquele colchão fino no chão do abrigo, ouvindo Sofia chorar baixinho, que Adriana tocou o fundo do poço. Ela pensou em desistir. Pensou que talvez os filhos ficassem melhor com outras famílias. Pensou em coisas que uma mãe desesperada pensa quando não vê mais saída. Segurou a imagem de Santo Antônio e, pela primeira vez em dias, rezou de verdade, não com raiva, mas com desespero total, uma súplica de alma quebrada. Adriana rezou aquela noite como nunca tinha rezado antes. Não usou palavras bonitas ou orações decoradas. Apenas abriu o coração. Santo Antônio, eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Meus filhos estão sofrendo e eu não consigo proteger eles. Se o Senhor existe mesmo, se o Senhor me escuta, eu preciso de um sinal. Preciso de uma porta. Preciso de esperança. Não tô pedindo riqueza. Só quero poder cuidar dos meus filhos. Ela dormiu segurando a imagem. Não sabia que em 12 dias tudo ia mudar. No dia seguinte, Adriana saiu do abrigo para procurar emprego. Tinha que fazer alguma coisa. Tinha que tentar. Rodou a cidade inteira entregando currículos. Lanchonete, supermercado, loja, padaria. Ninguém contratava. A maioria nem olhava direito para ela. Estava cansada, com fome, sem esperança. Sentou num banco de praça para descansar, botou a mão no bolso e achou a última nota que tinha. R$10. Foi quando uma senhora idosa sentou do lado dela. A senhora devia ter uns 75 anos. Cabelo todo branco, rosto vincado de rugas, mas olhos gentis. Ela olhou para Adriana e disse: "Você tá sofrendo muito, né, filha?" Adriana se assustou. Como ela sabia? Ela ia responder que estava tudo bem, mas as lágrimas vieram antes das palavras. Começou a chorar ali mesmo, na frente daquela desconhecida, e a senhora simplesmente segurou a mão dela e deixou ela chorar. Não disse nada, apenas ficou ali, em silêncio, segurando a mão dela. Quando Adriana se acalmou, a senhora perguntou: "Você tem fé?" Adriana mostrou a imagem de Santo Antônio que carregava na bolsa. "Tenho." Ou tinha. Não sei mais. A senhora sorriu. "Ele não abandonou você, filha. Nunca abandona. Às vezes a gente precisa passar pelo fogo para encontrar o caminho certo." Adriana contou tudo. O acidente do marido, o incêndio, o abrigo, os filhos. Contou sem parar, como se estivesse confessando.
E a senhora ouvia tudo em silêncio. Quando Adriana terminou, a senhora disse: "Eu vou te contar uma coisa. 40 anos atrás, eu perdi meu marido e meus 2 filhos num acidente de carro. Sobrou só eu. Fiquei igual você, sem nada, querendo morrer. Rezei para Santo Antônio 13 dias seguidos pedindo só uma coisa: um motivo para continuar. No 14º dia conheci uma menina órfã. Adotei ela. Essa menina hoje é juíza e tem 3 filhos. Deus fecha uma porta, mas Santo Antônio abre uma janela, você vai ver." Ela levantou e foi embora antes de Adriana perguntar o nome. Adriana ficou sentada naquele banco processando o que tinha acabado de ouvir. 13 dias de oração. A senhora tinha dito especificamente: 13 dias, não 10, não uma semana, não um mês. 13 dias. Havia algo específico nisso? Alguma razão especial? Ela não sabia, mas sentiu que precisava tentar. Não tinha mais nada a perder mesmo. Decidiu ali. Ia rezar para Santo Antônio 13 dias seguidos com toda a fé que ainda restava no coração partido. Hoje seria o primeiro dia. Adriana voltou pro abrigo, esperou as crianças dormirem e se ajoelhou no chão frio com a imagem de Santo Antônio nas mãos. Começou devagar. Santo Antônio, querido santo, protetor dos aflitos, pai dos pobres, hoje eu começo 13 dias de oração. Não sei se isso vai funcionar. Não sei se você está me ouvindo. Mas eu preciso acreditar que sim. Preciso de um milagre. Preciso que o Senhor abra um caminho para mim e meus filhos. Confio no Senhor. Confio mesmo. Rezou com lágrimas escorrendo. Os dias foram passando. Primeiro dia, segundo, terceiro. Nada mudava. Adriana acordava, rezava, procurava emprego, voltava sem nada. Rezava de novo antes de dormir. As crianças continuavam sofrendo. O dinheiro acabando. A situação piorando. No 5º dia, ela quase desistiu. Pensou: não adianta rezar. Não vai acontecer nada. Mas algo dentro dela, uma vozinha teimosa, dizia: continua. Só mais 8 dias. Continua. E ela continuou rezando, mesmo sem ver resultado algum. No 8º dia, aconteceu algo pequeno, mas estranho. Adriana estava na fila do posto de saúde com Sofia, que estava com febre. Uma mulher na frente reconheceu ela. Você não é a Adriana? A gente estudou juntas há 20 anos. Era Fernanda, uma colega de escola que ela não via há décadas. Conversaram rapidamente. Adriana não contou sobre a tragédia. Só disse que estava passando por um momento difícil. Fernanda deu o cartão dela. Me liga, a gente se vê. Adriana guardou o cartão sem dar importância. Não sabia que aquele papelzinho ia mudar tudo. No 10º dia de oração, Adriana estava começando a sentir algo diferente. Não era que a situação tinha melhorado. Nada tinha mudado concretamente. Mas ela estava sentindo uma paz estranha. Uma certeza inexplicável de que ia dar certo. Não fazia sentido lógico. Ela continuava no abrigo, sem emprego, sem dinheiro. Mas tinha essa sensação de que alguma coisa estava se movendo no invisível. Como se Santo Antônio estivesse preparando algo que ela ainda não conseguia ver. No 11º dia, Adriana achou o cartão da Fernanda na bolsa. Por impulso, resolveu ligar. Fernanda atendeu animada. Que bom você ligar. Olha, eu estava pensando em você. Você não quer trabalhar comigo? Tenho uma confeitaria. Tá crescendo. Preciso de alguém para ajudar na produção. Lembra que você sempre foi boa em fazer doce na escola? Adriana ficou em choque. Um emprego? Assim do nada? Era coincidência ou resposta de oração? Marcaram de conversar no dia seguinte. Adriana rezou aquela noite com gratidão explodindo no peito. No 12º dia, Adriana foi na confeitaria da Fernanda. Era um lugar bonito, cheiroso, cheio de clientes. Fernanda mostrou tudo, explicou o trabalho e ofereceu: 2.500 por mês para começar, mais comissão, você aceita? A Adriana mal conseguia acreditar. Aceitou na hora, mas Fernanda não tinha terminado. E outra coisa, tem um apartamento pequeno em cima da confeitaria, só um quarto e sala. Minha tia morava lá, mas se mudou. Você e as crianças podem ficar lá, sem aluguel os primeiros 3 meses enquanto você se estabiliza. Adriana abraçou Fernanda e chorou. Era o 13º dia de oração, o último dia. Adriana acordou cedo, ajoelhou com a imagem de Santo Antônio e rezou diferente. Obrigada. Obrigada por me escutar quando eu achei que estava sozinha. Obrigada por não me abandonar quando eu perdi a fé.
Obrigada por abrir essa porta quando todas estavam fechadas. Eu sei que não foi coincidência. Eu sei que foi o Senhor. Prometo que vou ensinar meus filhos sobre sua bondade. Prometo que nunca vou esquecer desse milagre. Naquele dia, eles se mudaram para o apartamento. Recomeçaram a vida. Os primeiros meses no apartamento foram de cura. As crianças começaram a sorrir de novo. Mateus voltou a falar, a brincar. Laura parou de fazer xixi na cama. Sofia voltou a comer. Adriana trabalhava na confeitaria e amava. Fernanda se tornou mais que patroa. Virou amiga, virou irmã. O dinheiro era pouco, mas dava. Tinham um teto, tinham comida, tinham dignidade de novo. A ferida da perda do Rodrigo ainda doía, sempre ia doer. Mas agora tinha esperança. Tinha futuro. Tinha vida de novo. Adriana continuou rezando para Santo Antônio todos os dias. Não mais com desespero, mas com gratidão. A imagem que sobreviveu ao incêndio ficava num altar pequeno que ela montou no apartamento, sempre com uma vela acesa. As crianças também rezavam com ela. Adriana contava a história do milagre toda semana, como perderam tudo, como ela rezou 13 dias, como Santo Antônio abriu as portas exatamente no 14º dia. Queria que os filhos nunca esquecessem que fé não é acreditar quando tudo vai bem, é acreditar quando tudo desmorona. 6 meses depois, algo extraordinário aconteceu. A confeitaria cresceu tanto que Fernanda abriu uma segunda loja. Chamou Adriana para ser gerente da primeira. Salário dobrou. Adriana conseguiu alugar uma casa de verdade, com 2 quartos, quintal. As crianças podiam brincar de novo. Ela comprou móveis aos poucos. Foi montando o lar de novo. Não era luxo, mas era delas. Conquistado com trabalho, suor, fé e toda vitória, por menor que fosse, ela agradecia a Santo Antônio, porque sabia que nada daquilo teria acontecido sem a intercessão dele. 1 ano depois da tragédia, Adriana voltou no lugar onde a casa tinha pegado fogo. O terreno estava vazio, só mato crescendo. Ficou ali parada olhando e pensando em tudo que tinha vivido. 12 meses atrás estava quebrada, sem nada, querendo desistir. Hoje tinha emprego, tinha casa, tinha filhos saudáveis e felizes. Tinha reconstruído a vida do zero. E tudo começou com 13 dias de oração. Com uma fé teimosa que se recusou a morrer, mesmo quando parecia não ter mais motivo para acreditar. Santo Antônio tinha salvado ela. Literalmente salvado. Hoje, 4 anos depois, Adriana tem sua própria confeitaria. Fernanda ajudou ela a abrir. Os 3 filhos estão crescendo bem, estudando, felizes. Mateus quer ser engenheiro. Laura quer ser professora. Sofia, agora com 8 anos, diz que quer ser confeiteira igual a mãe. A imagem de Santo Antônio continua no altar da casa, cercada de velas e flores. Adriana nunca mais passou um dia sem rezar para ele. E sempre que alguém pergunta como ela conseguiu superar tudo aquilo, ela responde: eu não consegui sozinha. Santo Antônio me carregou quando eu não tinha mais forças para andar. A história de Adriana não é única. Ao longo de 800 anos, milhões de pessoas documentaram como Santo Antônio as amparou nas horas mais escuras. Mães desesperadas, pais desempregados, pessoas que perderam tudo, pessoas no fundo do poço que encontraram uma porta quando todas pareciam fechadas. O padrão se repete. Eles rezam com fé genuína, pedem com coração partido, confiam mesmo sem ver resultado imediato. E Santo Antônio, o santo dos aflitos, dos pobres, dos desesperados, responde. Sempre responde. Nem sempre como esperamos, mas sempre no tempo certo. Durante 3 anos eu mergulhei na vida de Santo Antônio, nos documentos históricos da igreja, nos relatos de milagres verificados. Organizei tudo num material completo. A vida dele desde menino em Lisboa até virar o santo mais amado do Brasil, as orações mais poderosas com explicação de cada parte, os 13 dias de oração que a Adriana fez, o trezeno das terças, as novenas específicas para cada situação. Tudo detalhado passo a passo. Esse material está disponível para quem quer aprofundar a devoção e aprender a pedir do jeito certo. Mas agora, deixa eu te mostrar por que essa história é tão importante para você. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez tenha perdido algo importante. Emprego, saúde, relacionamento, casa, dinheiro.
Talvez esteja se sentindo como Adriana se sentiu, abandonada, sem saída, no fundo do poço. Eu quero que você saiba uma coisa: você não está sozinho. Santo Antônio não abandona quem recorre a ele com fé verdadeira. A história de Adriana prova isso. As histórias de milhões de devotos ao longo de 800 anos provam isso. Mas tem uma coisa importante que você precisa entender sobre como rezar da forma certa. Não basta apenas rezar. Tem que rezar do jeito certo, com as orações certas, no tempo certo. Adriana não rezou qualquer oração aleatória. Ela seguiu os 13 dias específicos, com devoção específica, com fé específica. E isso fez toda a diferença. Muitas pessoas rezam errado e não veem resultado. Desistem achando que não funciona. Mas o problema não é Santo Antônio. O problema é que ninguém ensinou o método correto. As orações antigas que a Igreja guardou durante séculos. Os rituais que os santos medievais faziam. O trezeno original que move montanhas. Eu coloquei tudo isso no material completo que mencionei antes. Não só a história de Santo Antônio, mas o passo a passo prático. Como preparar o coração para a oração. Quais palavras usar em cada dia dos 13 dias. Como fazer o trezeno das terças corretamente. Quais são os 5 erros que anulam a oração. Como pedir graças impossíveis do jeito que funciona. Tudo baseado em documentos históricos da Igreja e em relatos de milagres verificados. É o guia mais completo sobre devoção a Santo Antônio que você vai encontrar em português. E está disponível para você hoje. Você vai encontrar tudo no comentário fixado deste vídeo. Lá tem o link para o material completo. Não é só teoria, não. É prático. É aplicável. É para usar hoje mesmo. Você pode começar seus 13 dias de oração ainda essa semana. Pode aprender o trezeno original para fazer nas próximas 13 terças. Pode descobrir as orações antigas para situações específicas, para achar objetos perdidos, para conseguir emprego, para curar doença, para resolver situação impossível. Tudo explicado do jeito mais simples possível. Se você está precisando de um milagre, esse material foi feito exatamente para você. Antes de terminar, eu quero que você faça uma coisa. Olha nos meus olhos. Se você está sofrendo agora, se você perdeu algo importante, se você está no fundo do poço achando que não tem mais saída, eu quero que você saiba. Tem saída sim. A mesma fé que salvou Adriana pode salvar você. O mesmo Santo Antônio que abriu portas para ela pode abrir para você. Mas você precisa dar o primeiro passo. Precisa ter a coragem de rezar mesmo quando parece não ter mais motivo. Acessa o material. Começa hoje. E me conta depois o milagre que vai acontecer na sua vida. Santo Antônio não abandona. Nunca abandonou. Nunca vai abandonar. Que ele abençoe você e sua família. Amém.